Estamos sempre prontos para te acolher e para te atender, buscando sempre inovar com qualidade e investir pela sua saúde e pelo seu bem-estar. E por isso, expandimos. Com a ampliação do Centro de Oncologia de Maringá, a nossa capacidade de atendimento agora é dobrada, com um novo setor quimioterápico restaurado e modernizado, oferecendo todo o conforto que você merece. Novo Centro de Oncologia Unimed Maringá. Os nossos agradecimentos aos prezados telespectadores que nos têm prestigiado com a sua audiência. O tema em pauta de hoje é cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. E para isso nós vamos entrevistar a família Frascarelli. Bom, inicialmente eu vou resumir aqui o currículo deles todos, né? São 3. Né? Primeiramente o Paulo, né? Meu amigo Paulo Cury Frascarelli, que ele é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Marília, São Paulo, especialista em Cirurgia Geral pelo Conselho Federal de Medicina, especialista em Endoscopia Digestiva pelo Conselho Federal de Medicina e membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia. Bom, o Paulo está aqui única e exclusivamente para dar uma assessoria para os filhos dele, que são cirurgiões plásticos, né? Não fizeram a tua área, né, Paulo? Fizeram... Foram para outra área, cirurgia plástica. É uma guinada bem interessante essa, né? Bem, não quiseram saber da não quiseram saber, acho que viu teu sofrimento o tempo todo, fazer aquelas cirurgias bem extensivas, né? Exato. Eu quero fazer de público aqui meu agradecimento ao Paulo, que ele é uma pessoa fantástica, né? Quer dizer, porque muitos profissionais, eles se atendem, mas quando você precisa, na hora H, em determinadas horas, você não consegue ter acesso a alguns profissionais aqui em Maringá. E o Paulo não, o Paulo é de uma bondade muito grande, né? Quer dizer, e ele tem essa característica, né? Fantástica, que é atender os seus pacientes, sejam qualquer hora que for necessário, né? E a gente sabe que alguns profissionais aqui em Maringá, geralmente você faz uma intervenção e depois para procurá-los, achá-los, é a coisa mais difícil, tem que utilizar os hospitais de serviço. E o Paulo não. O Paulo é um exemplo, a gente tem inclusive isso aí como testemunho na minha família, né? Quer dizer, essa bondade e essa disposição, né? Em atendê-los. Bom, só agora, lembrar agora o currículo dos filhos do Paulo, né? Começando primeiro com o Paulo, que ele é formado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele tem título de especialista em Cirurgia Plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Paulo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Um prazer, foi meu. E temos também o Otávio, seu irmão, né? Que também é o Otávio Cury Frascarelli, que é formado em Medicina pela Universidade Positivo de Curitiba, tem título de especialista em Cirurgia Plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, especialista em transplante capilar pela Associação Brasileira de Cirurgia Plástica de Restauração Capilar. É um prazer tê-los aqui no nosso programa e a gente já volta a falar sobre esse tema que é bem interessante, né? Que são cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Programação de hoje, 19 anos com você. O que você imagina quando vê? Uma fábrica de robôs fabricando robôs? Laboratório de genética avançado? De nanotecnologia? Não. É só Diniz fazendo seus óculos. Aproveite óculos com lentes digitais Freeform, mais óculos solar a partir de R$10 de R$ 79,90. Vista Tecnologia. Vista Diniz.
Clínica de Oftalmologia Dr. Nelson Maimone, primeiro oftalmologista de Maringá e região. São mais de 50 anos de experiência aliados a exames de última geração. Uma família dedicada a cuidar da saúde dos seus olhos. Dr. Nelson Maimone, oftalmologia clínica, e doutora Aline Maimone, especialista em glaucoma. Tradição e modernidade andando lado a lado. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje, que o tema em pauta, cirurgia plástica e procedimentos estéticos. E para tal, nós estamos entrevistando aqui o Otávio e o Paulo, né? Franscarelli, que são especialistas nessa área. Né? Bom, Otávio, Paulo, por que a ideia de vocês, como irmãos, fazerem a mesma especialidade? Vamos começar primeiro com o Otávio. Então, desde pequeno, a gente acompanha meu pai nessa área de cirurgia do aparelho digestivo, e operando bastante. A gente desde pequeno tem acompanhado ele e tivemos vontade de se especializar em cirurgia. Após a gente entrar na residência de cirurgia, a gente começou a gostar cada vez mais de cirurgia plástica. Então aí a gente passou a fazer a residência de cirurgia plástica e hoje em dia a gente trabalha junto, onde um ajuda o outro e todas as cirurgias, um tem a possibilidade de complementar e ajudar a cirurgia, né? Paulo, como é que é esse relacionamento aí, tendo um irmão do lado? Não dá para reclamar, porque irmão, né? Mas dá para brigar também? Não. O relacionamento é muito tranquilo. É tranquilo. Às vezes tem umas conversas um pouco diferentes, mas é muito tranquilo. O palpite na hora da cirurgia é importante. Sim. Aquele refinamento. Eu costumo dizer que quando o paciente é meu, eu estou fazendo os tempos principais, ele está com a cabeça mais fresca para olhar por outro ângulo. Né? E os detalhes fazem a diferença na cirurgia plástica. Paulo, eu acho que é alguma coisa inédita, né? Por ter 2 irmãos atuando na mesma área. Eu não me lembro de nenhum caso aqui semelhante aqui em Maringá, mas vocês estão de parabéns. Uma família maravilhosa, né? Família Franscarelli, né? Com, né, o chefe do clã aqui, o Paulo, né? Eu acho muito importante tendo como exemplo alguém como o Paulo, né? Bom, Otávio, e quais são os casos para se fazer um transplante capilar? Hoje em dia, as técnicas de transplante capilar são muito avançadas. Hoje em dia, a técnica mais utilizada é quase que a gente não deixa cicatriz. Então, cada vez mais a gente tem indicado cirurgia do transplante capilar e cada vez mais cedo. Então, na verdade, depende principalmente do grau de insatisfação do paciente com a sua calvície e não da idade ou algo semelhante. O teu nível de atendimento geralmente temos homens e mulheres. Geralmente as mulheres estão sempre mais acostumadas a melhorar a estética, né? Homem é meio relaxado, mas o perfil dos pacientes teu que você atende? Então, para transplante capilar, a grande maioria é o público masculino. Mas a gente possui também algumas mulheres que vão buscar uma melhora, um tratamento clínico do cabelo, ou então sobrancelha. Tem várias transplantes de cabelo que a gente pode complementar numa mulher também, mas a grande maioria ainda é o público masculino. E com relação, Otávio, às diferenças de técnicas utilizadas nos transplantes capilares? A gente possui basicamente 2 técnicas principais. A técnica FUT, que é aquela mais conhecida, mais antiga, que muitas vezes a gente vê uma cicatriz na nuca do paciente. E a técnica mais moderna, que a gente mais faz atualmente, que é a técnica de fio a fio, que é a técnica de FUI. A gente já retira o cabelo um fio por fio. Então, dessa maneira, a gente quase não causa uma cicatriz no couro cabeludo do paciente. Então, por principalmente esse motivo, vem crescendo tanto essa técnica. E a maioria dos pacientes hoje em dia tem optado por essa técnica FUI, onde a gente faz fio a fio
causando quase que uma cicatriz invisível. Quanto tempo demora um procedimento desse? Depende de cada caso. Eu sempre falo que cada cirurgia varia de um paciente para outro, mas geralmente em torno de 6 horas o procedimento completo de transplante capilar. Existe algum limite? Vamos excluir os problemas de ordem física. Claro, aqui tem certas doenças, patologias que contraindicam, mas geralmente não há muita contraindicação. Veja bem, o paciente que possui a calvície, antes de ser realizado o transplante capilar, ele precisa ser avaliado corretamente, afastando outras causas de calvície. E assim, se a gente tiver principalmente a causa que responde ao transplante capilar, que na maioria dos homens é o mais comum, que é a calvície androgenética, aí sim o transplante capilar está corretamente indicado. Quando a gente possui alguma patologia, alguma doença de couro cabeludo, o correto é tratar antes de fazer o transplante capilar. Muito bem, Paulo, vamos falar agora sobre lipoaspiração, né, e lipoescultura. Você gostaria que você definisse o que é lipoaspiração e lipoescultura? A lipoaspiração é o procedimento de retirada de gordura, seja ele do abdômen, da lateral, das costas. Então isso tudo é lipoaspiração, a gente retira a gordura. E a gente usa o termo lipoescultura quando essa gordura retirada ela passa por um processo de tratamento para ser reintroduzida no paciente, para ser enxertada. O mais comum, o que a população mais conhece, é o enxerto de gordura no glúteo, para aumentar um pouquinho o glúteo, melhorar a forma, algumas imperfeições, às vezes até uma cicatriz de celulite, alguma depressão. Então aí é utilizado o termo lipoescultura, quando a gente utiliza essa gordura que é do próprio paciente para ele mesmo em benefício próprio. Você tira do abdômen e coloca no outro local. Isso. O local mais comum é o glúteo, mas na nossa prática clínica eu utilizo muito também para colocar em alguns locais da face. Estruturar um pouquinho, diminuir umas rugas, vincos, né? Porque a gordura ela está ali, a gente diz que para ela ser introduzida ela é grátis, ela é do paciente. Sim. Então a gente utiliza ela para benefício próprio. E não tem rejeição, né? Porque é do próprio paciente, né? A preocupação nossa é não ter contaminação na hora da retirada, esse processo de tratamento, mas rejeição não tem. Aí são os cuidados pré-operatórios e pós, né? Que existe segue um protocolo. Segue um protocolo, desde a retirada, o processo de tratamento da gordura até a reintrodução. E com relação à lipo-HD, o que significa isso? A lipo-HD é quando a gente quer dar uma definição corporal. Além de sugar a gordura, além de deixar o paciente com o corpo mais desenhado, a gente quer expor o desenho muscular, como se ela tivesse malhado, feito academia. A mais conhecida é a lipo-HD de abdômen, que a gente deixa o abdômen tipo tanquinho, né? Nos homens faz os quadradinhos e na mulher dá uma definição da musculatura mesmo. Mas ela também pode ser feita em braço, nas costas, para dar um desenho de como se a pessoa tivesse malhado, deixar o corpo bem definido. Na minha idade, com 80 anos, dá para fazer esse tanquinho ou não? Você sabe que tem muito paciente que... Tem muito paciente que chega eu acho que não vou fazer, mas de qualquer maneira incomoda muito. A gente chega a uma certa idade, fica o tanquinho que incomoda, né? Isso. Chega a uma certa idade, vai tendo um acúmulo de gordura em locais que é de difícil perda. E daí a lipoaspiração entra para a gente resolver esse problema. É lógico que, como toda cirurgia, a lipo-HD tem uma indicação um pouquinho restrita, né? Talvez para um paciente um pouquinho mais magro, que já seja atlético, tudo fica melhor do que um paciente mais sedentário, que tem uma gordura um pouquinho diferente, já pode ter um pouquinho de flacidez de pele. Então, todo caso tem que ser avaliado para ser bem indicado. O atlético eu sou, no problema é etário. Então vamos fazer, vai ficar ótimo. No caso, Otávio, quanto de gordura você pode retirar numa lipoaspiração, por exemplo? Então, essa pergunta depende principalmente do paciente. Então, a gente tem que levar em consideração se ele tem alguma outra doença, a idade do paciente, e aí a gente aproxima em torno de 7% do peso corporal. Então, um exemplo básico, um paciente que tem 70 quilos, a gente poderia retirar de gordura aproximadamente 4,9 litros de gordura.
Logicamente que a gente pode ter uma margem, uma variação um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo de cada paciente. Porque há esses pacientes que se faz cirurgia bariátrica, né, que ficam com aquele excesso de pele, né, e aí é obrigado a fazer esse tipo de intervenção, né? O paciente que faz cirurgia bariátrica, que hoje em dia tem cada vez mais nos procurado, a grande maioria tem um grau de flacidez já importante. Então, na maioria dos casos, mesmo que a gente faça uso da lipoaspiração, a gente tem que associar a ressecção desse excedente de pele, dessa flacidez existente, seja no abdômen, na mama ou alguma outra região do corpo. Muito bem, nós estamos terminando esse bloco, a gente vai voltar, né, com esse tema interessante que é a cirurgia plástica e procedimentos estéticos. O programa saiu de hoje, 19 anos com você. Se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara o seu visual. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, é legal. Ótica comercial, se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein? Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí, ótica comercial. Estamos sempre prontos para te acolher e para te atender, buscando sempre inovar com qualidade e investir pela sua saúde e pelo seu bem-estar. E por isso, expandimos. Com a ampliação do Centro de Oncologia de Maringá, a nossa capacidade de atendimento agora é dobrada, com um novo setor quimioterápico restaurado e modernizado, oferecendo todo o conforto que você merece. Novo Centro de Oncologia Unimed Maringá. Você sempre pode contar com a oficina da Autoclave, venda e manutenção de equipamentos odonto, médicos, hospitalares, veterinários e estéticos. Oferecemos Autoclave reserva durante o conserto da sua. Representante autorizada, Biotron, Stermax, Alt e Cristófoli. Competência e honestidade. Oficina da Autoclave, sua assistência técnica de confiança em Maringá e região. Vista-se de Vivi Fulge. Esta marca é sinônimo de bom gosto e originalidade. Com estampas exclusivas, estilos variados para todas as mulheres, do PP ao plus size. Conheça a grife que tem sido sucesso e vestido várias celebridades da região. Venha comprar direto conosco aqui em nossa fábrica. Vivi Fulge Closet. O que você imagina quando vê? Uma fábrica de robôs fabricando robôs? Laboratório de genética avançada? De nanotecnologia? Não. É só Diniz fazendo seus óculos. Aproveite óculos com lentes digitais Freeform, mais óculos solar a partir de R$10 de R$ 79,90. Vista Tecnologia. Vista Diniz. Estamos de volta ao nosso programa de saúde hoje, que também pauta cirurgia plástica e procedimentos estéticos, entrevistando os dois cirurgiões plásticos, Paulo e Otávio Frascarelli. Paulo, como podemos fazer o rejuvenescimento facial? O rejuvenescimento facial ele vai desde os procedimentos clínicos até a gente chegar na necessidade de cirurgia. Os procedimentos clínicos eles vão atuar em rugas da face, vincos, suavizando, estruturando a face, porque com o passar dos anos a gente perde um pouquinho de colágeno, principalmente depois dos 30 anos, e vai deixando a pele mais flácida, vai perdendo um pouquinho da estrutura, da sustentação, desde óssea, tudo. Então, os procedimentos estéticos, clínicos,
seja com injeção, com preenchimento, a gente vai reestruturar, reposicionar as estruturas da face a fim de amenizar vincos e estimular a produção de colágeno que a gente vai perdendo com a idade. Até chegar a aparelhos, lasers, para estímulo de colágeno, para estímulo de retração de pele. E quando tudo isso já foi usado, ou quando a gente chega num grau um pouquinho maior de envelhecimento, a gente precisa da cirurgia de lifting facial. Aí o lifting a gente diz que é o padrão ouro para rejuvenescimento. A gente consegue reestruturar a face, reposicionar as estruturas, retirar o excesso de pele, deixando um ar mais novo, procurando manter sempre as características de cada paciente. Em pessoas idosas, você faz isso? Fazemos sim, fazemos sim. Só precisa passar por um pré-operatório detalhado, cardiologista, faz consulta com anestesista, estando tudo em ordem, tendo condição de saúde, eu costumo dizer que não é a idade que limita, e sim a saúde. Esse tipo de intervenção você faz com anestesia geral ou local? A cirurgia da face, ela tem a possibilidade de ser feita com uma anestesia local, auxiliada por uma sedação, ou com anestesia geral. Isso tudo é decidido em conjunto com o anestesista, que tem a ver com cada paciente. As pacientes mais ansiosas, um pouquinho mais aceleradas, normalmente vai para a anestesia geral. Traz mais conforto e mais segurança para o procedimento. Quando você acorda já acabou o procedimento, né? É uma maravilha. Para a paciente é como se fosse 5 minutos. Na face, aí, cortando, é difícil, né, Paulo? É um problema, mas... Eu costumo dizer que para o paciente é um soninho de 5 minutos. Sim. Legal. E no caso, hoje, há muito tempo, né, tem se utilizado a toxina botulínica, né? Quer dizer, é um procedimento que veio para ficar. O que você poderia me dizer a respeito dos cuidados, quando aplicá-los, em que tipo de pacientes, se existem indicações ou contraindicações a respeito? Porque está tão, assim, difundido, né? E não só por profissionais, né, plásticos, cirurgiões plásticos, mas também com alguns hoje tipos de profissionais que falam ou lidam com a estética, que muitas vezes nem médicos são. Não é? Gostaria que você comentasse esse ponto bem crítico da cirurgia plástica, da intervenção, da melhora da estética. A toxina botulínica é um auxílio muito grande para rejuvenescimento facial ou às vezes até para prevenção do envelhecimento. Ela basicamente foi criada para rugas dinâmicas, que são aquelas rugas de movimento, rugas de expressão, do sorriso. Então, quando ela foi criada, ela era usada mais na testa, em volta dos olhos, um pouquinho nas ruguinhas do nariz. Hoje em dia a gente já tem um aumento desse uso, que a gente diz que são pontos mais avançados, né? Desde estético até mesmo para tratamento de bruxismo, tudo isso daí. E a gente costuma dizer que costuma ter problema quando às vezes pessoas não especializadas começam a fazer uso da toxina botulínica, porque ela causa uma paralisia muscular por 6 meses. Né? E a gente paralisa alguns pontos da musculatura para tirar a ruga, para dar melhoria estética. Em compensação, outros pontos ao redor da paralisação eles ficam hiperativados. Por isso que a gente fala que a gente consegue melhorar a posição de sobrancelha, tudo isso daí com o uso da toxina botulínica. E é importante, né, isso tudo, conhecer a anatomia, né? Porque você pode fazer uma infiltração de uma toxina botulínica, no Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, que é a revista mais importante, né, está de inglês na América do Sul, surgiu um caso, né, quer dizer, publicação de um caso, em que o indivíduo fez a aplicação da toxina de uma maneira inadequada, né, e perto dos olhos, e o que aconteceu? O paciente ficou cego, né, porque inclusive a toxina ela pode ser injetada, aspirada pelos vasos, né, e inclusive para o cérebro também. A toxina, se ela for feita em locais inadequados, ela pode causar pitose da pálpebra, queda da pálpebra. A pitose é a queda da pálpebra e o paciente não consegue, às vezes, abrir o olho ou abre com bastante dificuldade. E muitas vezes essa pitose, ela demora 6 meses para passar, e então causa um dano muito grande.
Um problema grande também são os preenchimentos de ácido hialurônico, quando eles são feitos em locais inadequados. Aí cegueira pode acontecer, um monte de coisa. Por isso que o médico precisa ser especializado, cirurgião plástico, dermatologista, são os mais indicados para esse tipo de procedimento. Geralmente, quando o paciente procura o cirurgião plástico, ele quer eliminar certas características que lhe incomodam, né? Mas muitas vezes você não pode corrigi-las todas através desses tipos de procedimentos básicos. Né? Isso, a gente tem que ter um limite, né? A gente explica para o paciente aonde que a gente consegue chegar, qual o limite que a gente consegue atingir para ter o melhor benefício para ele sem causar dano. O homem também faz a toxina. O homem também faz. E faz e geralmente faz mais escondido. É diferente da mulher. Fez. A mulher conta, traz a amiga e tudo. O homem geralmente vai mais escondido. Bom, Otávio, eu vou falar sobre mama. Eu acho que isso é algo muito importante dentro do contexto atual da cirurgia plástica no Brasil. Né? Eu acho que o Brasil é um dos países que mais... Acho que está em segundo lugar em cirurgias plásticas no mundo, né? Me parece a estatística, né? As mulheres brasileiras, elas procuram muito a estética, né? Não sei por que nos outros países isso não acontece. Talvez pela facilidade que tem em fazer o tipo de tecnologia utilizada. Como você fala a respeito desse tipo de procedimento? Como você indicaria a cirurgia de mama? A cirurgia de prótese de mama, hoje em dia, é uma das mais realizadas, porque a gente, no Brasil principalmente, onde temos climas muito de usar roupas de banho, muitas praias, as mulheres se cuidam bastante, brasileiras, então é uma cirurgia que é muito utilizada no Brasil. Mas, logicamente, como a gente já comentou, ela deve ser bem conversada e discutida antes com o paciente. Eu costumo falar para todos os pacientes que a cirurgia de prótese de mama não é tão simples como se passa a informação, às vezes até mesmo na internet. A gente, antes da cirurgia, precisa discutir com o paciente o tamanho da prótese, a projeção que a paciente quer da prótese de mama, a posição, se é em cima ou embaixo do músculo, e até mesmo o local de incisão para a colocação da prótese. Após essa conversa, essa discussão com o paciente, aí sim a gente consegue alcançar um resultado bem legal e satisfatório para os pacientes. Você falou em colocar a prótese em cima ou debaixo do músculo. Em que caso você indica um ou outro procedimento? Muitas vezes as pacientes vêm perguntando para a gente qual é a melhor maneira, qual é o certo. E, na verdade, essa pergunta ela é respondida que depende de cada paciente. Não existe um certo ou errado. Tanto a colocação por baixo do músculo ou por cima é correto. O que a gente faz é avaliar cada caso específico para decidir a melhor opção para aquele paciente. Atualmente, a maioria das vezes, a maioria dos casos, a gente tem optado por colocação acima do músculo. No entanto, possui vantagens e desvantagens que devem ser expostos para o paciente. Por cada caso é um caso. Isso. Então, assim, a gente, por baixo do músculo, tem algumas vantagens e desvantagens, mas as principais diferenças são que pode ficar um pouquinho menos visível a prótese, um pouquinho mais discreto a colocação da prótese. A gente pode sustentar um pouquinho a prótese com a musculatura, mas por outro lado o paciente pode ter um pouquinho mais de dor no pós-operatório e também uma movimentação dessa prótese, talvez um pouquinho aumentada devido a essa contração muscular. Bem rapidinho, para terminar o nosso bate-papo, houve um tempo que houve problemas com próteses que eram obrigadas a serem retiradas pelo material. Hoje, as próteses, as atuais, elas têm contraindicação? Quanto tempo elas duram? Ou elas têm um tempo de vida útil? Esse é um ponto muito importante que eu busco conversar com todos os nossos pacientes antes da cirurgia. Existem diversas marcas de prótese, desde algumas mais baratas até as melhores, já mais reconhecidas mundialmente. No entanto, a grande maioria delas, atualmente, com essa melhora delas e da evolução do procedimento, a gente não é obrigado mais a retirar as próteses num determinado tempo. E sim, a gente deve acompanhar
a mama do paciente, que foi submetida à colocação de prótese, anualmente, com a realização de exames e até acompanhamento com o seu cirurgião plástico, e assim manter as próteses talvez para sempre, não é obrigado mais retirá-las. E não esquecer que aqueles exames preventivos, a mamografia, apesar de terem sido realizadas cirurgias, deverão ser continuados. Isso, todos os pacientes que já operaram a mama devem continuar o acompanhamento. A gente orienta que após o uso da prótese de silicone, fica melhor para o paciente, mais confortável, a realização do ultrassom das mamas ou então a ressonância magnética, que é um exame padrão ouro que a gente consegue resultados bem melhores para os pacientes. Bom, o nosso programa infelizmente terminou, mas eu quero agradecer primeiro a presença do Paulo, que trouxe seus filhos aqui, nessa área importante que ele exerce, né? E os filhos que fazem a cirurgia plástica, né? O Paulo, o Otávio, pela presença aqui no nosso programa. Queria agradecer o convite, muito obrigado. Otávio. Um prazer imenso estar aqui com o senhor, muito obrigado. Muito bem, vocês vão ter a oportunidade, né, de assistir esse programa, né, no nosso Facebook, né, no YouTube e também na RTV, Canal 10 e na TV Comunitária. Os meus agradecimentos mais uma vez e meus parabéns, porque é um fato inédito estar presente uma família de médicos tão conceituada, né, em todos os setores, né, um exemplo para a nossa sociedade, um exemplo para a família maringaense, né, que tem os seus filhos. Olha aqui, uma família que deu certo, né, na área médica. Né? Parabéns aos três. Né? Programa Saúde hoje, 19 anos com você. Se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara o seu visual. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial é legal. Ótica comercial, se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein? Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí, ótica comercial. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Venha para o mundo online. Conheça os cursos de educação à distância da UDC. Graduação, pós-graduação e extensão. Você estuda onde e quando quiser. Ou seja, ao invés de você ter que se encaixar no ritmo da universidade, a graduação é que se encaixa a você, no seu tempo e do seu jeito, inclusive nos valores. Qualidade reconhecida pelo MEC. Material didático totalmente eletrônico. UDC Online, na Faculdade Maringá. Atenção! Você que precisa fazer seus óculos, a oportunidade chegou. Ótica São Bento. Aqui sua armação sai de graça. Isso mesmo, sua armação sai de graça. Nas Óticas São Bento, você compra suas lentes de grau e a armação sai de graça. Comprou, ganhou. Ótica São Bento, em 2 endereços em Maringá. Avenida Brasil 4216, Rua Joaquim Nabuco 205 e em Mandaguaçu, Avenida Munhoz da Rocha 827.